Bom dia, gente. Pedi o microfone porque senão eu vou ficar muito escondido aqui. Eu sou pequeno, então não vai dar para aparecer. Então, bom dia para todos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu sou Alexandre Silva, muito conhecido como Alexos dentro da comunidade de segurança da informação. E trabalho na Iblis, que é uma empresa de segurança, de consultoria, né, na área de proteção, pentest, esses troços tudo aí. Também sou autor do site Alexos Core Labs, certo? Se vocês precisarem de alguma informação lá, tem também. Não está muito atualizado, mas tem uma informação, tem coisa aí desde 2006, então acho que vocês podem aproveitar. Muita coisa que eu venho falando aqui, já tem lá vários passo a passo, várias informações. Então vamos lá. O objetivo da palestra de hoje, dessa conversa aqui com vocês, é demonstrar como tecnologias open source, né, software livre, podem contribuir para que essas coisas aí, ó, esses erros que vocês veem eventualmente, não aconteçam, né? Então, como eu posso, como um analista de infraestrutura, um administrador de sistemas, pode se precaver para que essas telas não apareçam? Empresas como bastante conhecidas dentro da área de e-commerce, durante um período sazonal, que é uma Black Friday, por exemplo, ficam com sites fora do ar. Isso não pode acontecer, né? E esse período é um terror para qualquer administrador, né? O cara está lá com a infraestrutura dele preparada para um certo número de conexões e acessos, e de repente milhares de pessoas ávidas pelo consumo vão lá e botam o site dele fora do ar, né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso utilizando ferramentas open source? Antes de tudo, eu tenho que definir quais são os desafios. Qualquer data center precisa passar por esses problemas, passa por esses problemas e precisam resolvê-los, né? Primeiro, manter a disponibilidade. Isso é o básico, não é isso? Você precisa acessar o site. Eu quero chegar lá no site de uma loja, colocar a URL e acessar. É o mínimo que posso fazer, né? Então eu tenho que ter o site disponível constantemente. Outra é a performance. Eu não quero toda hora ficar F5, F5, F5 para que a tela apareça, ou então vem lenta, ou então não aparece, dá timeout. Então isso eu não quero que aconteça. Então eu preciso ter disponibilidade e o mínimo de performance, perfeito? Eventualmente você você nunca vai ter isso em perfeição, né? É melhor você ter o site sempre disponível do que ele ou está indisponível e com lento. Então, às vezes, você prefere manter ele com uma baixa performance, mas pelo menos ele está no ar, né? E a questão da segurança. São 3 pilares básicos para que você tenha um site ou uma infraestrutura, né, de aplicações web no ar. E a gente trata muito desse lance de web porque é a porta da entrada, né? Quando você quer conhecer uma empresa, por exemplo, eu falei, eu trabalho na Iblis, o que é que você vai fazer? www.iblis.com.br. Aí você chega lá, pô, Alex, você está falando de disponibilidade, seu site está fora do ar, então você tem que manter esses 3 pilares. Eventualmente, você não vai ter isso de forma homogênea. Então, você pode ter disponibilidade de performance e não manter a parte de segurança, que é o que mais encontra, né? A quantidade de sites com erros esdrúxulos de código é ridículo, né? Hoje, qualquer criança está invadindo o site, fazendo defacement, obtendo informações, primeiro pela facilidade ao acesso às ferramentas, né? Hoje você tem tudo no mesmo lugar, e depois pelo próprio erro dos desenvolvedores e de quem mantém esses sites. Então, a gente tem que trabalhar nesses 3 níveis, e é isso que eu quero demonstrar isso para vocês. Primeiro, o que proteger? Não existe segurança 100%. Isso não existe como você não ser comprometido em algum nível. Por quê? Porque a gente falha em alguma parte do processo.
né? Muitas vezes, o pessoal que acostuma a achar que você tem um firewall, você tem segurança. Você está seguro? Não, eu tenho um OpenBSD aqui, com PF, eu tenho um PFSense ou uma caixa de algum tipo de fabricante aí conhecido e já se acha seguro. Não, eu tenho um IDS, eu tenho um IPS, tenho um Web Application, Firewall. Pô, eu tô seguro, Alex. Isso aí, eu sinto muito, mas é puro engano. Né? Você não tem como se proteger só em uma camada, que é a borda, que normalmente a pessoa se preocupa lá com a borda. Em profundidade ou na parte de back-end, hosts, a pessoa só se preocupa em ter um antivírus. Que acabou de sair uma informação, um artigo da Symantec dizendo que o antivírus morreu. Então, a gente está fadado ao fracasso. Né? Mas não é assim que se pensa. A gente tem que pensar em segurança em camadas. Todos os níveis. Então, você vem lá de baixo até a borda. É assim que se pensa segurança. É assim que se faz segurança. Primeiro, segurança do SEO. Quem aqui se preocupa em fazer melhorias de segurança no sistema operacional? Eu tenho certeza que ninguém. Não? Alguém levantou a mão? Faz algum tipo de hardening, de kernel? Se preocupa nisso? Ah, por quê? Muitas vezes, o cara instala o Linux ou o FreeBSD e diz, não, agora eu estou seguro. E não é bem assim. Primeiro, uma dica para Linux é o GR Security. Hoje é a plataforma de hardening de kernel mais segura, a que melhor até assim, pessoal que mexe muito com a parte de exploit, até agora não conseguiu passar por essa camada aí. Então, é a primeira que eu recomendo. Por quê? Se o cara conseguir invadir o seu servidor, ele não vai conseguir executar o exploit. Entendeu? Então, ele não vai ter sucesso em várias técnicas que existem para exploração lá em camada de SEO. Para quem usa o Windows aqui, o Emmet é a solução mais viável. E, para quem usa FreeBSD, vai ter que fazer hardening na mão mesmo para implementar segurança. Então, essa é a primeira camada de segurança. Primeira. Dentro dessa aí, você vai trabalhar com segurança de diretórios, segurança de permissões. Então, você tem várias camadas só no SEO para você tratar. Perfeito? Depois, você vai já subir no nível. Já vou para a parte de serviços. Aí, eu já vou fazer hardening nos meus serviços de FTP, SSH, web, banco de dados. Aqui, banco de dados é aquele tipo de solução que o cara instala, o DBA vira dono e ninguém toca mais. Né? Os caras esquecem de atualizar. Mesmo quando faço auditoria de segurança em algumas empresas, quando eu entro na parte de banco de dados, já vejo que o cara, isso aí, essas vulnerabilidades eu vou passar para o DBA. Eu sei que nunca vão ser corrigidas. Certo? Só que o banco de dados é um dos grandes gargalos que existem hoje, porque você vai sempre para a parte de web, faz tuning de performance, tenta melhorar todos os recursos, só que, dependendo da quantidade de conexões que você vem do seu servidor web, o seu banco de dados vai dar um lock. Ele não vai permitir que todas as transações sejam efetivadas. Então, você vai lá no seu servidor web, vê que está subindo memória, subindo CPU, e você não sabe que o gargalo está lá no outro lado, que é o lado que ninguém consegue chegar, né, do banco de dados. Outro problema é FTP, né? Você foi lá, botou o GR Security, fez todas as implementações de hardening no SEO, e a senha do FTP é mudar 1, 2, 3. Ou você diz, não, a minha senha é uma senha forte, beleza, só que o seu usuário anônimo está habilitado com permissão de escrita. Então, você vê que são detalhes, né? Você trabalhou, botei GR Security, Alex. Fiz lá o FTP, tá lá fechado, não sei o quê. E o Anonymous com permissão de escrita. Ou então, o Anonymous não fica fechado no CH-root, ele consegue entrar em outros diretórios. Isso acontece várias vezes. SSH de hosting, né? O cara lhe disponibiliza um SSH seu, só que você acaba entrando no SSH, ou diretórios de outros clientes do próprio hosting. Já aconteceu. Então, isso aí é uma camada. A outra camada, aplicação. Você vê, eu já fui em SEO,
já fui em serviço, agora estou entrando em aplicação. Esse é o grande problema hoje. Por quê? Porque quem é desenvolvedor aqui, pode levantar a mão, pode ficar tranquilo, não vou fazer nenhum tipo de maldade. Pronto, beleza. Algum de vocês foi educado a escrever código de forma segura? Ou a empresa investiu em você para fazer isso, algum curso, ou material, ou a faculdade mostrou como desenvolver código seguro? Não. Ninguém faz. Ninguém faz. O cara ensina como você programar em Java. Né? A faculdade ensina você a programar em Java. Você tem lá disciplina de Java, de Pascal, de C++, de C, mas não tem. Pô, vamos fazer 20 horas aí de... Vamos desenvolver código seguro, código limpo, conhecer vulnerabilidade, SQL injection, cross-site scripting, remote file inclusion, vários tipos de vulnerabilidades existentes em aplicações web que não são tratadas simplesmente porque o cara não sabe como corrigir isso, gente. Então, fica muito difícil. Eu faço alguns testes e passo para o cara as correções necessárias e quando ele corrige, ele abre mais 20 vulnerabilidades novas. Então, fica difícil, né? Então, hoje nós não temos base de como desenvolver de forma segura. Você sabe PHP, você chegar para qualquer desenvolvedor, você sabe PHP? Sei. Faço um site em 5 minutos para você. Esse que é bom. Para mim, ele é bom. Bom para a gente invadir, né? Então, e depois, a outra camada. Então, veja lá na aplicação. Eu já fiz o hardening de SEO, de aplicação, ou do serviço, e fui para a aplicação. Gente, se eu tiver senha forte, se eu tiver GR Security, se eu tiver hardening de serviços e tem um SQL Injection, acabou. Certo? Dump do banco de dados, tranquilamente, você pode ter todas as proteções que você tiver. A porta de entrada vai ser sua aplicação. É o que mais acontece hoje. Certo? Dentro tanto de governo quanto de empresas privadas. E outra, são os dados. Eventualmente, você tem todas as proteções que eu falei e seus dados não estão criptografados. Você não tem permissões definidas corretamente para os acessos aos arquivos. Outro grande problema. Então, o cara, não, Alex, eu fiz lá, configurei, aí eu vou lá, faço um path transversion, acesso o passwd do cara. Do que vale isso, gente? Então, vão vendo aí quantas coisas a gente precisa trabalhar nessa questão de segurança. Então, pô, Alex, aí você já está me dando, eu não ganho para fazer isso, eu não estudei para fazer isso. Então, a gente vem agora passar essas dicas para vocês, pelo menos de como mitigar essas vulnerabilidades de alguma forma, certo, gente? Primeiro, eu quero trabalhar também com alta disponibilidade. Eu falei para vocês lá no início que no Black Friday o site saiu do ar. Mas será que se ele tivesse vários back-ends e tivesse um failover, será que esses caras não têm? Eu acho que tem, né? Balanceamento de carga, algum tipo disso aí. Mas não funciona. Então, essa é a arquitetura, essa é a topologia que eu vou trabalhar aqui no nosso laboratório, porque eu vou mostrar para vocês que as coisas funcionam, não estão só de blá, blá, blá. Então, primeiro eu vou ter 2 WAFs, né? O que é um WAF? É um Web Application Firewall. Normalmente é o que mais vem sendo utilizado hoje para proteger aplicações web. Por quê? O desenvolvedor não tem tempo e não sabe corrigir. O tempo que eu tenho para mitigar isso é muito grande, então a janela é muito grande, provavelmente eu vou ser invadido. O que é que você faz? Coloca um cara na frente e não deixa que o atacante alcance consiga explorar essas vulnerabilidades. Essa é a função do Web Application Firewall, certo? Então, eu tenho esses 2 Application Firewall em FreeBSD e atrás, pode ser qualquer coisa. Tudo que eu vou falar aqui funciona em qualquer distribuição ou sabor de SEO. E lá atrás eu tenho meus back-ends e um servidor de banco de dados. Pronto, é isso aí o laboratório que a gente vai trabalhar agora. Inicialmente, lá no WAF, eu tenho que colocar um cara chamado proxy reverso, né? Que é o primeiro cara que vai receber a conexão e responder para o cliente. Ele só vai lá, atualiza alguma informação que ele ainda não tem com o back-end e devolve para o cara. Então, o cara não chega no seu servidor lá atrás. Ele nem sabe que existe. Para ele, só existe um cara que é a entidade chamada proxy reverso. Como solução de proxy reverso,
a que eu mais recomendo, sem sombra de dúvida, é o Nginx. Por quê? Ele foi desenvolvido por Igor Sysoev e hoje é utilizado por 17% dos sites mais acessados no mundo, segundo a própria Netcraft. Isso aí, eu peguei uns dados, tem uns 2 meses atrás, deve ter subido um pouco. E ele vem em grande adoção, né? Várias infraestruturas estão utilizando o Nginx, não só como proxy reverso, como o próprio servidor web. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para alta performance, gente. Ele foi desenvolvido para, no mínimo, aceitar 10 mil conexões simultâneas, concorrentes, certo? 10 mil, a arquitetura dele foi feita para isso. Então, ele, diferentemente de outros web servers, ele trabalha com 3 ou 4 workers, certo? Que são threads, que recebem essas conexões e respondem para o cliente. A grande diferença, gente, é que ele não faz blocking de recursos. Hoje, muitos servidores web, o que é que ele faz? Para cada nova requisição, um lote de requisições, ele vai criando uma nova thread e prendendo memória e CPU para ele, certo? Para aquela thread. Então, ele bloqueia, não deixa aquilo compartilhado. Pense aí, você com 10 mil conexões, 10 milhões de conexões concorrentes. Seu CPU, processador, memória, disco, vai lá para... Né? Normalmente, você não vai conseguir... o que você vai ter que fazer é upgrade de memória e CPU. Então, ele não faz isso, ele permite que cada thread compartilhe recursos. Então, você tem uma redução bastante grande no uso dos recursos. Além disso, ele faz cache ou permite que você faça caching lá nos seus backends, com Memcache, Varnish, com o que você quiser. Então, a arquitetura dele foi feita para isso. Ele trabalha com multiplexação baseada no próprio sistema operacional, certo? Multiplataforma é realmente o que há de melhor hoje, sem sombra de dúvida, em questões de web server. Eu vou mostrar isso para vocês. Pronto. Como é que é configurado esse proxy reverso? É muito simples. É brincadeira de criança você configurar um proxy reverso no Nginx. Primeiro, você tem que setar os headers lá de X-Forward e tal, porque senão vai chegar no seu back-end o IP do proxy reverso, isso não é interessante se você fizer implementações de segurança lá no host, certo? Então, o ideal é que você faça isso, porque vai chegar o IP do cliente, do que está acessando. Na outra linha, proxy cache, eu estou fazendo um cache também já no meu proxy reverso, e outras configurações de tempo de timeout, buffer, e além disso eu tenho um cache dos métodos lá, que é o getReadyPost. É o que mais interessa para mim, certo? Simples. Agora, outra parte importante, hardening, né? Não vale nada você configurar o tal do seu servidor web sem fazer o hardening necessário. Lá em cima eu tenho uma proteção contra a DOS. Essa proteção contra a DOS é muito sensível, então eu não recomendo que vocês utilizem com os parâmetros que eu coloquei, né? Isso aqui tem que ser bastante testado, porque, por exemplo, a Amazon cai logo quando você ativa esse recurso, certo? Então, eventualmente, um site vai sair do ar porque você ativou esse recurso, porque você está controlando o buffer do corpo do header. Então, tem que ter muito cuidado. O Keep Alive é um cara que você tem que controlar também, porque o Keep Alive ele vai manter a conexão. Pense aí, você com 10, 11 milhões de conexões concorrentes, com o Keep Alive habilitado, então você tem que reduzir o tempo dessa conexão, o timeout, senão os recursos do servidor vão lá para cima. Outra coisa é o Survey Tokens, que não vai passar informações de banner do seu Nginx. Outra coisa bastante interessante e muito importante que seja implementada é a limitação de conexões concorrentes. Nesse caso, eu limito 10, certo? Você pode fazer quantas você desejar. E essa parte aqui de headers, que é muito importante e que é pouco implementado hoje, porque são regras novas que devem ser implementadas por duas questões. Primeiro, proteção contra cross-site script. Para quem não conhece, cross-site script é uma das vulnerabilidades mais encontradas, fora SQL injection, em aplicações web. O que é o que o cross-site script permite? Sendo bastante rudimentar, ele permite que eu execute scripts dentro do seu código, né? Então, eu vou colocar lá parâmetros de script, aí eu posso fazer um deface, posso fazer roubo de sessão, posso fazer várias coisas com o cross-site script. Então, eu tenho lá flags que, habilitadas, não permitem
que o atacante efetive o ataque. O que é que vai fazer? O que é que ele não vai conseguir? Por quê? Nesse caso, eu estou protegendo a nível de servidor, server client. O que é que vai acontecer? O navegador, hoje, a maioria dos navegadores já vem com compatibilidade com esses parâmetros, que o Chrome, o Firefox. Então, quando você executa um cross-site script, ele não permite que isso seja concretizado. Então, você não tem o retorno do cross-site script. Isso é o servidor já mandando isso já na conexão. Eu vou mostrar isso para vocês. E outra coisa lá é a segunda linha, Strict Transport Security, HSTS. HSTS é uma implementação de melhoria do nosso protocolo HTTP, porque ele é muito fraco, certo? Então, o HSTS vai fazer com que você force uma conexão segura toda vez que o cara conectar. E nesse caso, eu boto um Max Age, significa que aquela configuração vai ficar guardada no navegador por 6 meses. Então, toda vez que ele for entrar no seu site, obrigatoriamente ele já vai entrar dentro do protocolo HTTPS, certo, gente? Vamos lá. Aqui é uma conexão que eu fiz simples, o meu request lá para o meu servidor, e lá, aqui ele já me traz já o XSS Protection habilitado, todos aqueles headers que eu configurei lá no meu servidor web, ele já traz aqui protegendo minha aplicação, certo? Depois, Cluster Failover. A ferramenta, o Nginx, permite você fazer clustering e failover, manter alta disponibilidade de uma forma muito simples, somente com esse parâmetro upstream. Nesse caso, eu estou criando uma entidade chamada Acme, onde eu tenho o IP hash. O IP hash mantém a conexão daquele cara naquele servidor. Por quê, gente? Eventualmente, você tem problemas de o quê? O cara entrou no servidor 02. Só que quando ele der um F5, ele vai parar do 03. Pensa aí, um cara autenticado, ele vai querer bater em você, né? Ele vai para o 02, daqui a pouco ele dá um F5, 03, daqui a pouco aí o cara sai disso, vai logo para o reclame aqui, rapidinho. Então o IP hash faz com que isso aí não aconteça, ele vai ficar preso, a sessão dele autenticou naquele servidor, ele permanece lá, certo? Nesse caso aí, eu estou tratando, todos os meus 3 back-ends vão ser tratados como um servidor único, porque eu não estou definindo peso para eles, certo? Todos têm um peso 1. Aqui eu já defino pesos, onde eu estou definindo que o principal é o 2, depois o 3, então ele vai na sequência gerenciando isso. Tranquilo? Aqui eu já habilito o failover. O que é que eu estou fazendo? Max fails. Quer dizer, se o cara deu lá F5 3, 4, 5 vezes, imediatamente ele cai para o segundo back-end, certo? E o fail timeout também. Então, se 30 segundos o servidor não respondeu, vai para o próximo. Isso ele faz sozinho, esse tipo de gerenciamento. E aquele parâmetro down ali significa que aquele servidor está em modo de manutenção. Então, ele está fora do meu cluster. Certo, gente? Então, ele vai fazer o 2, 3 e 5. O 4, depois que eu tiro o down, aí ele volta. Aqui eu estou mostrando um vídeo simples dos back-ends funcionando lá atrás. Eu criei essa linha aí. E cada vez que eu dou um F5, ele está mudando. Ó. Então eu tenho 3 back-ends. Ele está acessando os 3 back-ends tranquilamente. Isso porque eu desabilitei o IP hash. Isso só para mostrar que está funcionando o nosso cluster, né? E aqui é o importante, performance. Eu falei, você não pode ter o seu site fora do ar. E nesse caso aí eu fiz uma brincadeira com 10 milhões de conexões com concorrentes, com 1000 conexões simultâneas. Quer dizer, o cara está abrindo uma cacetada de conexão. Observe que o primeiro aqui é o AF, ele estava com 0%, ele vai para 20% de consumo de CPU, com 10 milhões de conexões concorrentes. E abaixo dele eu tenho 2 back-ends, que nem a CPU continuou no 0. Não se mexeram. Então, todo o trabalho está sendo feito no meu UAF. E observe que eu estou acessando o site mesmo com 10 milhões de conexões concorrentes. Perfeito, gente? Observe que eu não tenho fila, não tenho aumento de CPU e de memória. Parece que eu não estou fazendo nada. Certo? Então, são aqueles controles que eu estabeleci lá no meu arquivo de configuração. Então, por mais que eu tenha uma grande quantidade de acesso, eu vou continuar acessando o meu site sem delay, né? Então aí eu já estou tratando a performance, né? E o desempenho.
desempenho e disponibilidade, performance e disponibilidade. O site está acessando normal, ok? Beleza. Agora nós vamos para o nosso failover, né? A alta disponibilidade, eu falei. Se o cara parou, o outro tem que continuar. Eu tenho duas máquinas e o Heartbeat é a ferramenta ideal para fazer isso. O Heartbeat é engine em cima de várias outras aplicações que trabalham com alta disponibilidade, Imperva. Todos esses caras, esses appliances aí que dizem, não, eu tenho alta disponibilidade. Eles usam o Heartbeat. Ele também pode ser utilizado para storage, qualquer tipo de recurso que você queira manter alta disponibilidade. Esse é um dos arquivos de configuração muito simples, onde eu estou dizendo quem é a minha interface lá de ETH0, meus nós, posso ter quantos eu quiser. O auto failback é quando um cara parar, automaticamente o próprio Heartbeat muda os recursos, né? Não precisa ser feito manualmente. O Keep Alive, ele, a cada 1 segundo, ele enxerga se os nós dos meus clusters estão habilitados. E o Dead Time é 5 segundos. Se a partir de 5 segundos ele não respondeu, imediatamente mude o recurso. Aqui eu defino o meu IP virtual. Você lembra que lá na topologia eu botei lá cluster de IP, é o IP virtual. Então todas as aplicações vão responder por esse IP. Ele abre essa interface aí sozinho, você não precisa criar essa interface. Toda vez que você define essa interface, quando você subir o Heartbeat, ele imediatamente habilita esse IP e pronto, está disponibilizado para você. Pronto. Aqui é o Heartbeat funcionando. Eu tenho aqui meus 2 WAFs, de um lado o meu log, do lado de lá eu tenho os servidores. Aqui eu estou mostrando que ele está acessando o WAF 1, certo? Eu vou desabilitar agora a interface de rede do WAF 1, dar um OK, e depois de 5 a 10 segundos, vamos voltar para o WAF 2. Isso que tem que acontecer. Em vídeo é impossível dar erro, né? Mas vamos lá. Aguardou 5 segundos. Pronto. A partir daí, o que quem estava acessando o WAF 1 vai perder a conexão e vai dar uns 3 ou 4 F5. Isso aí é tudo configurável. Você pode diminuir, certo? Pronto. A partir daí, ele cai para o segundo e para ele é meio que, parou a internet, caiu o MSN, caiu o Facebook, pronto. Voltou normal. Eu agora estou habilitando o master. Estou desabilitando o slave. O que é que ele vai fazer? Eu vou voltar a conexão, ele vai retornar para o master. Quer dizer, eu vou ter sempre meu site disponível. Né? Não vai estar... voltou. Bem mais rápido. Certo, gente? Então, essa é a sua camada de alta disponibilidade. Então, você já melhorou a performance do seu site e agora, se acontecer qualquer coisa com um dos backends ou com um dos WAFs, que pode ser vários, você coloca quantos nós você desejar, você vai ter sua alta disponibilidade. Até agora eu não gastei R$1, só um pouquinho de conhecimento. Certo, gente? Então, é possível, sim. Como? Pode fazer agora. Nesse caso, como ele é failover, não tem como você até pode, você vai usar outra ferramenta, que aí você já vai inchando só a solução. Por quê? Você vai ter que usar uma outra ferramenta que vai fazer a migração de conexão. Então, parou, ele vai e migra. Eu só não me lembro o nome da ferramenta, mas existe. No Apache, eu nunca fiz esse tipo de configuração. Sempre quando habilito o failover, perde a conexão. Isso até com Firewall é assim. Até se você botar 2, 3 appliances de Firewall, se você não tiver no modo colaborativo, que é todos os firewalls estão recebendo comunicação, se você estiver trabalhando com failover, para um firewall, todo mundo perde a sessão e volta no segundo firewall. Isso é um conceito... Agora eu acho que dá para fazer. Dá para fazer. Sim. No próprio servidor web? Não, porque ele cai. Quando o serviço cai, o cara perdeu a sessão. Não tem como ele migrar a sessão, porque ele parou. Pensa aí que eu desliguei o servidor. Aí o cara estava lá naquela conexão. Deu F5, ele não sabe. Aí o que é que vai acontecer? O Heartbeat vai dizer assim, agora quem responde por esse IP virtual é esse servidor, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo...
Sei. Perfeito. Não, mas ali é performance. Não, o Keep Alive ele já vem habilitado no servidor web, mas é para ele manter as conexões presentes. Eu fiz uma conexão com o servidor. O Keep Alive vai permanecer como? Eu mantenho essa conexão por um tempo, porque ele pode querer voltar. A função do Keep Alive é essa. Então, normalmente o Keep Alive é uma ferramenta de DOS. O Keep Alive, principalmente no Apache, provavelmente seu servidor vai cair. Então, eu mesmo desabilito. Entendeu? Eu não gosto de manter. Agora, o Keep Alive é só para manter a servidão naquele servidor. Porque aqueles processos estão guardando já aquela conexão. Se você desligou o servidor, aquele Keep Alive não serve mais para nada. Certo? Agora nós vamos partir para a questão de segurança. Na camada de segurança, que é o meu Web Application Firewall, eu vou trabalhar com o NACS. Não sei se algum de vocês conhece, mas o NACS é uma ferramenta muito nova e foi criada para o Nginx. Então, ele não funciona nem com Apache, nem com... É feito para o Nginx, certo? O NACS é uma ferramenta, como eu falei, nova, muito interessante. Eu tenho contato direto com o desenvolvedor, criador da ferramenta, uma pessoa muito acessível e vem evoluindo constantemente. O NACS foi feito pelo ThinBot, foi desenvolvido pelo Nginx, agora ele trabalha de forma diferente, ele não trabalha com blacklists. O problema que a gente tem hoje com a questão de segurança é que você trabalha com pattern matching, que é você tem assinaturas e depois você tem que trabalhar com blacklist, certo? Então, você tem que, nesse caso, ele trabalha como se fosse um anti-spam. O anti-spam, o que é que ele faz? Pontua aquela conexão, perfeito? Então, ele vê o conteúdo da mensagem, vê tudo isso e vai pontuando. Quando chegou num ponto que aquela pontuação já é crítica ou alta, ele define, como a gente define isso, ele fala que isso aqui é um spam. Né? Ele marca como spam. Então, no caso, ele faz a mesma coisa. O que é que ele faz? Ele escuta as conexões, as requisições HTTP e vai pontuando os caracteres. Daí ele tem já lá uma relação de tipos de ataques. RFI, SQL Injection, XSS, e técnicas de evasão. Técnicas de evasão é quando você bagunça sua requisição para que o OAuth ache que é uma requisição normal, a gente chama de encoding, existem outras técnicas, para que você consiga bypassar a sua proteção, a proteção lá do que você está invadindo. E a outra é o Virtual Patching. O Virtual Patching, na verdade, é um conceito já de IPS antigo, que é o conceito de que você está lá com o seu queijo suíço, né? Cheio de buraco. Mas essa camada protege para que esses buracos não sejam explorados, certo? Então ele protege, ele faz como se fosse um patching virtual, teoricamente. Pronto, nesse caso, para habilitar o NACS, só precisa incluir essa linha no arquivo do Nginx.conf. A partir daí, o NACS Core Rules são as regras, o entendimento, é o cérebro do NACS. Então ele sabe como os ataques funcionam. Ele não gera assinatura. E sim, ele diz, esse tipo de ataque normalmente é um XSS. Então ele vai fazer isso na validação dele do cálculo. Eu vou mostrar isso aqui. Pronto. E no meu vhost, eu incluo também um NACS Rules, que eu vou mostrar na próxima. Outra coisa interessante é essa erro page. O erro page 500, por exemplo, quando der um erro 500, o que é que ele vai fazer? Ele vai para a página inicial. Perfeito? Nesse caso aí, eu defino que no meu Learning Mode, ele trabalha em modo de aprendizado. Toda vez que eu tiver uma requisição negada, que seria um ataque, ele vai dar um retorno 500. Quer dizer, se eu não configurar nada aqui, quando o cara fizer um XSS ou um SQL Injection, ele vai ter um erro 500. Acabou. Ele não vai efetivar o ataque. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, e isso é interessante para evitar que erros apareçam, né? Então, muitas vezes a gente descobre falhas pelo retorno do erro do servidor web. Nesse caso, qualquer erro ele vai voltar para a página inicial. Isso é uma boa prática. Pronto. Aqui é o NACS Rules que eu setei lá no meu vhost. E aqui, simplesmente ele tem o valor de um ataque de SQL Injection e ele vai fazer o quê? Bloquear. Ele não bloqueia o atacante. O atacante continua acessando o site. Mas ele não vai conseguir efetivar o ataque. Só isso. Tá?
o RFI, Direct Traversal, é algum tipo de evasão e Cross-Site Script. Então, ele checa esses parâmetros e lá em cima eu tô habilitando, deixo o meu Learning Mode habilitado para que ele aprenda como o site funciona. É importante isso, gente, para que não haja falso positivo. Então, ele vai passar um tempo só aprendendo como é que o site funciona e vai gerar também novas whitelists, quer dizer, evitando que seus sites fiquem inacessíveis, certo? Então, ele gera um whitelist para isso também. Isso aí você faz com crawling, qualquer coisa, você já gera um modo de aprendizado. Quando eu aprendi, eu vou lá e habilito o SecRules Disable para que ele possa... Não, eu só faço comentar o Learning Mode e deixo o SecRules Enabled, porque aí ele já ativa o modo de proteção. Aqui é o log do Naxx, né? O erro log, quer dizer, eu fiz um ataque de SQL Injector, dá para ver aqui, ó. Time base, sleep 2B1 aqui embaixo, certo? Só para mostrar, e já usei encoding. Esse aqui, ó, %20, isso aí é uma técnica de encoding, certo? E ele reconheceu lá, observe que ele tem lá, ó, total blocked, 184, quer dizer, ele já fez o cálculo e sabe que isso aí é um ataque e não vai deixar esse ataque passar. Isso aqui é o erro log dele, a base de dados dele está aí. Certo? Os erros no ataque. Pronto. A partir daí eu tenho um cara chamado NXUtil, que é um parser. Ele lê o error log e gera para mim uma whitelist otimizada para o meu site. Agora, muito cuidado, não vão gerar o whitelist depois que você fez um teste, um scan de ataque web, porque ele vai gerar um whitelist até dos ataques. Então, eventualmente, seu ataque vai passar e você vai me xingar dizendo que Alex não falou a coisa certa. Então, você tem que fazer o quê? Rodar um crawling, deixar o pessoal navegando, testando lá o site. Isso aí ele vai abastecendo o esquema dele lá. Depois você roda o NXUtil, porque ele vai gerar uma whitelist baseada no seu site, na sua arquitetura, e disponibiliza para você, e você inclui lá nos arquivos de regras do Naxx. É bem interessante falar que o WordPress, por exemplo, existem regras específicas de whitelist. Essas regras estão disponíveis na internet. Então, você baixa essa regra, porque senão você não vai conseguir nem logar no seu WordPress. Certo? Feito isso, ele também gera isso aí. Ele gera uma telinha com um gráfico, com os ataques. Até tem uma outra tela só de hits. Certo? Então, você sabe... de todos os acessos que você teve no seu site, quanto foi de SQL Injection, de Cross-Site Script e outros tipos de ataques, certo, gente? Isso tudo você gera com NXUtil. Aqui eu estou demonstrando o funcionamento do Naxx. Eu desabilitei ele, deixei ele em Learning Mode e vou fazer 2 ataques nesse site, certo? Primeiro eu fiz, já obtive lá o resultado que eu queria, consegui ver o PassWD do cara, né? Depois eu vou fazer um cross-site script. Perfeito? Então eu estou fazendo 2 ataques, ele está em Learning Mode, então ele vai deixar o ataque passar. Pronto, fiz o cross-site script lá, bazinga lá, beleza, pronto. Agora eu vou desativar o Learning Mode e vou deixar ele já em modo de bloqueio. Fiz isso, olha o que vai acontecer. E botei o redirect para um outro set. Pronto. É isso que o invasor vai ver. Bazinga. Pronto. O primeiro ataque não funcionou. O segundo ataque é um cross-site script. Da mesma forma, eu vou fazer lá o cross-site. Pronto. É isso. Isso aí pode ser direcionado para o seu próprio tela inicial do site. Certo? Então, vantagens. Você não tem que ficar criando regra, nem tirando regra. Primeira coisa. Outra, quando você habilita o Naxx, imediatamente, se você tirar o Learning Mode, você vai ver que ele já vai começar a proteger seu site. Só que ele não vai saber como é a estrutura do seu site. Então, eventualmente, acessos válidos vão ser bloqueados. Por quê, gente? Eu falei lá atrás que você não foi programado, ou não aprendeu a programar com segurança. Gente, eu já vi requisição de SQL vindo no GET, lá ali, ó, na URL. O select que o cara faz a consulta para obter informação. Ok, gente? Então tem que ter muito cuidado, porque eventualmente você vai reclamar da sua ferramenta de proteção, mas o erro está no desenvolvimento do seu site. Certo? Você transmitir
queries SQL dentro de um corpo da mensagem, isso não existe, mas vários sites existem. Certo? Muitas vezes você não precisa nem usar uma ferramenta de scanning de vulnerabilidade, você só é olhar o source code do site. Pelo navegador, você abre, eu quero ver o source code lá. O código fonte do site, você vê lá os SQL lá, os caras. Então, gente, SQL Injection para isso aí, eu não precisei de nada. Certo, gente? Então, você já sabe que existem falhas. Então, muitas vezes, e o que eu quero demonstrar para vocês isso aí é uma boa solução? Mas ela não é tudo. Certo? A melhor solução é boas práticas, procedimentos corretos, monitoramento constante de sua infraestrutura. Isso que é o importante. Ferramentas falham. Ferramentas falham constantemente. Por quê? Não tem como a gente cobrir todas as técnicas de evasões existentes com ferramentas. Não dá, é impossível. Por quê? As técnicas existentes são modificadas. Cada vez mais, por exemplo, eu dei o exemplo lá do Emmet, né, lá para Windows. O que não falta é artigo na internet como vai passar o Emmet. O que não falta. Quer dizer, você só vai confiar no Emmet para proteger seu sistema operacional? Não. Certo? O GR Security, da mesma forma, até o presente momento, não foi feito nenhum tipo de ataque em servidores com GR Security habilitado. Não foi. Porque os caras são bons pra caramba. Toda vez que surge uma nova tipo de ataque, uma nova vulnerabilidade, um rootkit, um exploit, os caras vão lá, modificam o código e disponibilizam isso para a gente. Certo? Então, o kernel, qualquer kernel, seja do Windows ou do Linux ou do FreeBSD, tem vulnerabilidades. Existem vulnerabilidades presentes no kernel do Linux que nunca foi corrigida. Historicamente, não vai ser. O Linus Torvalds disse assim, não vou corrigir. Certo? Então, você não vai confiar cegamente em nenhum tipo de plataforma, nenhum tipo de software que diga que não existe segurança. Não existe. Se você não fizer o seu dever de casa, sinto muito, mas você está fadado a ser invadido. Beleza? Ok, gente? Minhas considerações finais. Replicação. Você também tem que fazer replicação do banco de dados e dos arquivos, porque você tem 2 WAF. Então, toda vez que você fizer a modificação no outro, você vai ter que copiar, rsync, certo? Existem técnicas para você fazer replicação. Banco de dados, arquivos e outras coisas. Performance tune é uma outra dica que eu dou. Sempre uma dica, a sua dúvida com relação à parte daqueles parâmetros. Aqueles parâmetros são muito importantes, gente. Muito importantes. No meu site, eu defino alguns parâmetros interessantes para um tipo de ambiente, como você configura o Apache para ter uma melhor performance, porque eu já tive esses problemas, certo? Então, você também tem que se preocupar com a banda disponível. Por incrível que pareça, você pode ter todos os recursos lá no final e sua banda não aguentar a quantidade de conexões. Eu botei 10 milhões de conexões e ele é o gargalo. Ataques de DDoS, eu já vi ataques de DDoS massivos, e eles morreram, não foi no alvo que eles queriam atacar, no servidor web, e sim porque a infraestrutura não aguentava a quantidade de conexão. Então, não chegava nem na rede interna. Certo, gente? Então, muito cuidado nisso aí. Evitar elementos que possam gerar gargalo, IPS. Se o IPS, um firewall, não for bem dimensionado, ou um próprio IDS, ele vai parar a sua infraestrutura. Ele vai ser o gargalo. Eu já tive que desativar IPS para certos tipos de ataques também massivos. Então, o cara que deveria prover nossa segurança é o que eu desligo, porque ele está tirando minha rede do ar. Perfeito? Firewall já aconteceu muito isso também. Então, tem que dimensionar da forma correta. Não é aquele momento, é onde eu quero chegar. Perfeito? E a questão de monitoramento. Porque não vale nada você ter toda essa parafernália e se parar, você não sabe o que está acontecendo, né? Se o processador subiu, a memória, os recursos estão lá no topo e você não sabe o que é que está acontecendo. Você não sabe quais são as queries que estão gerando gargalo no seu banco de dados. Isso é monitoramento, gente. Sem isso, você também está fadado ao fracasso total. Então, o que eu recomendo, plataformas que eu utilizo e que são bem-sucedidas no que fazem. Munir, simples e muito efetivo para você fazer uma análise
de host, né, standalone, então você tem lá todos os recursos, muito fácil de configurar e tal. E o próprio Zabbix, que eu acho que já é consolidado, não tem nem o que se discutir. Certo, gente? Então, eu queria agradecer a vocês a paciência, a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias. Estou aberto às dúvidas, certo? Só não posso demorar muito, porque o meu voo é 2 horas. Mas posso tirar dúvidas aqui. Aqui estão os links de todas as ferramentas que eu utilizei. E no meu site você vai ter lá informações do JNX, como configurar cluster e essas coisinhas, como configurar o NAX. Está tudo lá, certo? O Hatbit não, mas é muito fácil, né? Você encontra muito material interessante. Muito obrigado. Posso deixar aqui, que vim para agradecimentos, eu vou voltar aqui para os links. Obrigado a todos. Dúvidas?